fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Queria perguntar como distinguir falsos sonhos proféticos com sonhos proféticos verdadeiros. E como eu poderia interpretar esses sonhos. You will know that sonhos are useless. Você vai ver se os sonhos, vai perceber se os sonhos são inúteis, If se you dream a lot. você sonha muito. Sí. Eclesiastes 5, versículo 7. Em Eclesiastes 5:7 está escrito: porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. If you always dream Se você sempre sonha, so many times, muitas vezes, those are vaidades. isso são vaidades, coisas vãs. Because dreams that will serve as warning Porque sonhos que nos servirão como avisos and direction that is e being given by instruções, God, direções dadas por Deus, they are not very openly experienced by man. elas não são frequentes, assim, de acontecerem muitas vezes aos homens. Yes. Much like Joseph. Assim como José. He grew up to manhood. Ele cresceu até já sua maturidade. He got somebody to love who was Mary. Ele, então, se comprometeu, arranjou alguém para amar, que era Maria. They are engaged. Eles já estavam noivos, não noivos exatamente na palavra que nós entendemos, mas eles estavam comprometidos um ao outro. Sim. Porque nos brasileiros, noivos are practically husbands and wife already, because they do the things of a husband Porque and wife. noivos no Brasil, eles já praticamente são casados, porque eles já fazem tudo o que o marido e a mulher fazem. But Joseph and Mary did not do the same. Mas José e Maria não fizeram desta maneira. See. So you will see that Joseph is an adult man. Então você vai ver que José já era homem adulto. He is engaged. E ele estava comprometido. See. But there was only one dream that came to him Mas só teve um sonho que veio a ele, before the birth of the Lord Jesus. antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos a ler. Mateus 1:18. Em Mateus 1:18 está escrito: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. I want you to notice that verse. Quero que vocês prestem atenção neste versículo. 20 diz, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. So, he did not dream a multiple dream, but em sonho. Então ele não teve vários sonhos, múltiplos sonhos, foi só um. Sim. Because he is a righteous man, God communicates with him Por ele ser um homem justo, Deus se comunicou com ele by dream, através do sonho. and he is obedient. E ele foi obediente. So, the dream must not be repeated anymore. Então o sonho não deve ser mais repetido. He dreamed a dream. Ele sonhou uma vez só. Tell him, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. That is just a dream. Então foi somente um sonho. Then later, he dreamed a dream again. E daí depois, ele teve um outro sonho. But that dream came maybe a year after. Mas o sonho veio talvez um ano depois. And what is that dream? E que sonho foi esse? Vamos ler. Mateus 2:13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga,
pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. So, when Herodes is trying to make a snare to kill the Lord Jesus Christ, Então, quando Herodes estava fazendo uma armadilha, uma maneira de poder apanhar o Senhor Jesus Cristo para matá-lo, another angel appeared to him in a dream. um outro anjo apareceu a ele em sonho. In a dream. Em um sonho. Hmm. Um sonho. Not in dreams. Não em sonhos. And the space of time is when the Lord Jesus Christ was already born. So that may be a year or more than a year later. E o espaço de tempo foi depois que o Senhor Jesus Cristo já havia nascido. Ou seja, talvez tenha sido um ano, ou talvez até mais do que um ano. See, Com certeza because mais do que 9 the first meses. dream came when Mary was to get pregnant. Porque o sonho veio quando Maria estava para ficar grávida. That is the first dream. Quando foi o primeiro sonho. But the second dream appeared when the Lord Jesus Christ was already born. O sonho veio a José quando o Senhor Jesus Cristo já havia nascido. And there is another dream that appeared again. E teve um outro sonho também que apareceu They novamente. were advised to go to Egypt, Que primeiro eles foram instruídos a ir ao Egito, aconselhados a ir ao Egito. but after the death of Herod, Mas depois da morte de Herodes, então, now, vamos ler 2:19. aconteceu em Mateus 2,19 o seguinte: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão os mortos os que procuram tirar a vida do menino. So you will see that Joseph have a series of dreams Então você vai ver que José teve uma série de that sonhos serves as a guide for him. que serviram como um guia para ele. What to do O que fazer in relation with his care for the Lord Jesus. em relação ao seu cuidar do Senhor Jesus Cristo. See. So these are dreams that do not occur monthly, weekly, or daily. They are not as frequent as Então, others. são sonhos que não acontecem diariamente, semanalmente, mensalmente, não acontecem um atrás do outro. But if you dream a lot Mas se você sonha muito, tem muitos sonhos, and they are very often, e são frequentes, who are those people who dream this dream? quem são as pessoas que sonham esse tipo de sonho? 56:10, Isaías. Em Isaías 56:10 diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. 11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. These are false pastors São falsos pastores, esses que têm tantos who sonhos. dream so much Sonham muito, because they sleep too much. porque eles dormem demais. Eles dormem muito também. They love to sleep. Gostam, amam dormir. Sim. So they have a multiple Então, dream. por isso que eles têm muitos sonhos, realmente. Now, how do we distinguish Agora, como nós distinguimos um sonho that is a warning and how do you analyze it? que é um aviso de Deus e como analisá-lo? Interpretation of dreams is not for everybody. Que interpretação de sonhos não é para qualquer um. And it is not for you who dreamt to interpret your dream. E não é para você que sonhou interpretar o seu sonho. See, it is said by no less than one of the most famous dreamer in the Bible. Foi dito por assim dizer, o mais famoso sonhador da Bíblia, And that is Joseph. que é José. Let us read what Joseph had to say about dreams when he was asked by Pharaoh to interpret the dream of Pharaoh. Vamos ver o que José disse quando ele estava para interpretar o sonho de Faraó, que pediu a ele que interpretasse. What he said is very much the truth. E o que ele disse é realmente a verdade, o fato que acontece. Vamos ler 41:15. Em Gênesis 41:15 está escrito: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas
De ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. See, it is God that will give the answer to the dream of Pharaoh. É Deus quem daria resposta ao sonho de Faraó. And God will use Joseph to interpret E this Deus, dream. então, usaria José para interpretar o sonho. See, much like the dreams that were seen by the prophet in the Bible. Assim como os sonhos que foram vistos pelos profetas na Bíblia. Because it is God's way of talking with them. Porque é a maneira de Deus falar com eles. Números, capítulo 12, versículo 6. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. So, it is through dreams that God communicates with the prophets. Então é através de sonhos que Deus se comunica com os profetas. And how are they interpreted? E como eles são interpretados? Apostle Peter has the answer. O apóstolo Pedro tem a resposta. See, he said in his letter 1:21. Ele disse em sua carta, 2 Pedro 1:20 em diante, que diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. So the interpretation of dreams and the prophecy Então a interpretação de sonhos e de profecias comes by inspiration of the Holy Spirit. vem através da inspiração do Espírito Santo. The Holy Spirit uses man as an instrument to interpret dreams. Então o Espírito Santo usa homens como instrumentos para interpretar sonhos. Like Jacob, Como Jacó, who has the power to interpret dreams. que tinha o poder de interpretar sonhos. And the dream of Pharaoh is not the only dream he interpreted. Assim como José, e na verdade José não foi somente o sonho de Faraó, o único sonho que ele interpretou. The Joseph we are talking about is the Joseph, the son of Jacob, O José que estamos falando, o filho de Jacó, da or tribo de Israel. Israel. See, he interpreted the dreams of co-prison mate, of his Ele prison também mate. interpretou sonhos dos seus colegas de prisão, por assim dizer, Sim. colegas de cárcere. And later, he interpreted his own dream. E depois, ele interpretou o seu próprio sonho. See, when he dreamt that the stars and the sun and the moon bowed before him, it came to reality when his brothers who hate him bowed before him in Egypt. De que as estrelas, o sol e a lua se prostrariam diante dele. E isso realmente aconteceu quando seus irmãos vieram ao Egito e o reconheceram. Então, quando chegaram lá, e se prostraram diante dele. So, for our brother asking the question, Então, para o nosso irmão que estava fazendo a pergunta, irmão Giovanni, maybe we can help you with your dreams if you talvez have. possamos ajudá-lo com seus sonhos quando tiver. Just tell us your dream. Somente nos diga o seu sonho. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.